que o capítulo 25 de Mateus tem a ver com a maçonaria? Bom, o capítulo 25, nós temos nele uma revelação muito interessante que tem perdurado por muitos séculos. Deus, na sua infinita onisciência, sabendo que o diabo ele iria mudar de nome ou dar a si mesmo nomes segundo a vontade das pessoas, segundo a vontade de adoradores, Deus salvaguardou, através de uma linguagem figurada, uma revelação intrigante aqui neste capítulo, que eu quero compartilhar com vocês. Bom, para nós entendermos, nós vamos ler juntos o capítulo e a parte específica, e nós vamos falar sobre. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Observa que aqui Deus ele usa uma figura de linguagem, bodes à esquerda. Ou seja, esse povo que será colocado à esquerda e tendo como um símbolo os bodes ou bode, são aqueles que rejeitaram a ação miraculosa de Jesus na cruz, são aqueles que rejeitaram a salvação dada por Jesus Cristo, são aqueles que rejeitaram a palavra de Jesus quando ele disse: olha, não se turve o vosso coração, credes em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. E eu vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver, estareis vós comigo. Então os bodes são aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Observa de que esse tipo de pessoa, o que está preparado para eles, é o fogo eterno, é a morte eterna. Para nós talvez seja um pouco difícil entender o contexto desta palavra e a relação entre a separação de bodes e ovelhas do capítulo 25 de Mateus. Todavia, para o contexto da época, é fácil o seu entendimento. No tempo de Jesus, era muito comum bodes e ovelhas compartilharem a mesma pastagem. Desta forma, no final da tarde, ao chamado do pastor, somente as ovelhas respondiam a este chamado. Os bodes não. Era uma forma de Jesus fazer com que seus ouvintes gravassem esta mensagem. Então, ele usava o cotidiano, ele usava a cultura da época para criar, assim, então, uma linguagem de fácil entendimento para aqueles que o ouviam. Desta forma, o contexto da época era que as ovelhas tinham uma aproximação tão grande do pastor, de que, ao ouvir a sua voz, elas já o identificavam, ao contrário do bode. Olha algumas características que a Bíblia dá aos bodes. Os bodes não possuem obediência, os bodes não possuem submissão espontânea, os bodes não possuem fidelidade e dedicação, os bodes não possuem amor pelas ovelhas, os bodes não possuem senso de coletividade, os bodes não possuem integridade moral, os bodes não possuem saúde espiritual. Então o bode, ele não tem uma visão bela na Bíblia. Assim, nesses versículos, vemos simbolizados por um bode aqueles que não herdaram
o reino de Deus, com todo tipo de desobediência e depravação. Não é mesmo? Agora, pasmem, a maçonaria usa um símbolo de sua fé, justamente um bode. Você sabia? O bode Bafomé. É isto mesmo, pessoal. Um bode andrógeno, meio homem, meio mulher. O inimigo é tão sarcástico que usa o símbolo de um bode, que simboliza homens caídos em Mateus capítulo 25, como logomarca da sua rebelião. Olha, quando olhamos para o contexto da igreja nos dias atuais, nós vemos como as igrejas têm deixado de ensinar um evangelho em que proporciona para os seus membros não só conhecimento, mas força espiritual para discernir quando a palavra ela nos revela como Deus sabia que ao longo dos tempos o diabo ia mudar seus nomes. A exemplo disso, nós temos os deuses dos gregos, os deuses dos romanos, nós temos os deuses dos egípcios, que mudaram e hoje nenhum deles são cultuados mais. Nós temos deuses bíblicos, né, como Belzebu, Astarote, como Dagon, Diana, a deusa dos Efésios. Por onde andam esses deuses? Mas esses mesmos deuses que têm por trás de si um espírito caído, esses deuses, mudou-se o nome, ou esse espírito caído mudou estes nomes para enganar as pessoas e confundi-las acerca do reino dos céus. Então o Bafomé, ele é um bode cheio de características que falam muito sobre ele. O fato dele ser andrógeno já mostra que não é uma coisa interessante. E esse bode, ele é cultuado dentro da maçonaria. Para vocês terem uma ideia de como a maçonaria ela está tranquila, ela não está preocupando em mostrar os seus objetos de adoração, que é a abertura da Copa do Mundo em 2022 no Catar. Eles fazem uma propaganda fazendo alusão ao Apocalipse 13, que é o surgimento do anticristo e também o surgimento do falso profeta. Nós percebemos nessa propaganda um jovem caminhando pela praia e ele olha à sua frente e ele vê um bode que aparece no deserto, como este. Este bode, ele simboliza aquela besta que emerge da terra, que nós sabemos que em Apocalipse, esta besta, ela faz referência ao falso profeta. Em seguida, ele continua caminhando e ele olha para o mar e ali sai uma estrutura. E nessa estrutura aparece um símbolo. Este símbolo faz referência a uma maçonaria específica, que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, lá em Apocalipse também 13, fala que uma besta emergirá do mar. E esta besta que vai emergir do mar é o anticristo. Agora veja o símbolo que esse jovem está olhando. Aparentemente é um símbolo sem muita representação, mas observe que ele faz alusão à maçonaria templária ou à maçonaria inglesa, né? Então, a maçonaria, ela não está preocupada se vai ter igrejas de portas abertas. Ela está preocupada de não deixar que essas igrejas, esses pastores, preguem a verdade. O garoto propaganda, por exemplo, desse meio do futebol, é o Lionel Messi, né? Ele aparece com esse bode. Mas o que está por trás disso
é uma forma de comunicação entre as nações, de que não só ele, mas o sistema que está por trás dele, que é a maçonaria, elas se dão a conhecer através desses símbolos. Então eu gostaria de deixar com vocês esse estudo, né? A Igreja de Cristo está caminhando tão distraidamente que não ensinam essas verdades para os seus membros. E assim muitos cristãos compactuam com ideias da maçonaria, achando que esta religião tem alguma coisa com as verdades de Jesus. A maçonaria é contrária às verdades de Cristo. Nos próximos estudos eu vou falar um pouco mais sobre o Priorado de Sião, sobre os Cavaleiros Templários, como essas entidades já tomaram praticamente o mundo, as mídias, para poder paganizar o Evangelho. Então, se você gostou desse estudo, dê o seu like, compartilha, inscreva no canal, porque eu vou passar outros estudos, vou pôr outros estudos aqui no canal, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ok? Obrigado por vocês terem assistido meu vídeo.